Ora, viva muito, boa tarde. Já está no ar o melhor programa de entretenimento a nível de Benguela e não só. Este é o programa Manda Mais Boca. Desta vez pertence na cadeia televisiva Ana TV. Esta é uma cadeia recente, está localizada em Luanda, no distrito do Zango 3. Então, hoje o nosso programa está imperdível. Temos como tema com quantos anos de idade é que nós devemos sair da casa dos pais. Você ali em casa que está a nos acompanhar neste preciso momento, já saiu da casa dos pais? Então, temos aqui o nosso convidado de honra, o professor Mancima. Desde já, muito boa tarde, senhor professor. Olá, boa tarde, Fernando, e boa tarde para todos aqueles que estão lá do outro lado, acompanhando este programa, ouvindo-nos aqui a discorrer o tema que foi aqui proposto. Sejam todos bem-vindos e estamos juntos. Certo. Senhor professor, desde já, não é? É um tema muito pertinente. Quando lá publicamos no Facebook, durante o perfil, o panfleto, então houve muitas questões do gênero e de antemão eu gostaria de saber com quantos anos de idade é que o professor saiu da casa dos pais. Para começar com a nossa conversa e posteriormente vamos partir para outros assuntos. De facto, o tema é bastante interessante e pertinente até, não é? E nós precisamos refletir sobre situações do género, tendo em conta o contexto econômico, político, social que nós vivemos atualmente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 18 anos de idade e, portanto, eu saí da casa dos meus pais aí por volta dos 19, 20 anos, por aí. 19, 20 anos eu já não vivia com os meus pais, vivia sozinho. Então é nessa fase que eu deixei a casa dos meus pais. Ok, sim senhor. Senhor professor acabou por explicar que deixou a casa dos pais com 19 anos de idade. Afinal de contas, senhor professor, com quantos anos é que devemos sair da casa dos nossos pais? Bem, a pergunta tem uma resposta que é bastante subjetiva, né? Tem uma resposta que é bastante subjetiva. A questão é idade ou maturidade. É isso que nós temos de perceber. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu saí da casa dos meus pais ali entre os 19 e 20 anos. Há quem saiu antes, há quem saiu da casa dos seus pais aos 16 anos, aos 17. Há quem saiu depois, aos 25, aos 30. Então é um bocadinho complicado termos de taxar, termos de fixar uma idade única para deixarmos, para sairmos da casa dos nossos pais. Entretanto, nós podemos olhar para irmos para a Bíblia, certo? E irmos buscar aquela passagem lá do livro de Gênesis, não é? Que diz: deixará o homem a casa dos seus pais. Deixará o homem a casa dos seus pais. E nós podemos aqui nos questionar por que a Bíblia diz deixará o homem e não diz o rapaz, não diz o garoto, não diz o menino. É porque a palavra homem tem aqui uma conotação que tem a ver com o quê? Com maturidade. Tem a ver com maturidade. Daí homem. Eu sei que muitas vezes até em conversas nós ouvimos alguém dizer a outra pessoa: mas seja homem. Será que ele não é homem? Não é do sexo masculino? Mas o que é que está a dizer para ele seja homem? Muitas vezes nós ouvimos uma menina, por exemplo, dizer: não, aquele não é homem. Quando diz não é homem, está a dizer o quê? Não é do sexo masculino ou o quê? Mas no fundo o que é que está a tentar dizer? Não é maduro, não está preparado, okay? Não está preparado, não tem maturidade, não tem atitude, não está capacitado para assumir os seus atos. Portanto, a ideia que a Bíblia traz deste homem que deixa a casa dos seus pais é exatamente nesse sentido: um indivíduo maduro, um indivíduo preparado, um indivíduo treinado, capacitado para enfrentar a vida, para começar também a sua própria vida, não é? Longe do teto, longe do controle, do domínio dos seus pais. Então, mais do que idade, tem a questão da maturidade. E essa questão da maturidade tem vários elementos aí implicados. Elementos psicológicos,
elementos físicos, econômicos, sociais, culturais e até antropológicos. Portanto, é uma série de elementos que concorrem para que o indivíduo seja considerado maduro e apto para assumir-se como homem e assumir responsabilidades sociais. Certo. Quando o professor acabou de frisar que envolve diversos setores, né? Psicológico, social e tudo mais, um exemplo concreto a nível psicológico. Então estamos a falar da questão psicológica, porque a vida ela é um ciclo, não é? No momento somos filhos, não temos que ser pai. Ok? E para sermos pais, não basta termos condições biológicas para procriar, para gerar outro ser. Precisamos ter também maturidade psicológica para assumir, para tomar conta, para criar este ser. Precisamos de maturidade psicológica para percebermos que ao deixarmos a casa dos nossos pais, nós estamos a ir criar a nossa própria casa, onde vamos ter lá uma esposa e vamos ter filhos. Então é preciso ter maturidade psicológica para começar uma nova fase da vida, que é a fase do casamento, a fase da paternidade, a fase do marido, que são elementos que trazem consigo outras situações, outras questões, que se nós não tivermos a estrutura psicoemocional adequada, então não poderemos suportar o embate que essas situações, esses elementos trazem para a nossa vida. Exatamente, ok. Senhor professor, uma questão. Como é que nos lidamos com a situação do gênero que a pessoa está com 38 anos de idade, não é? E até o momento está sob a tutela dos pais. A nível de idade, influencia a saída ou não influencia a saída da casa dos pais? Bem, legalmente, né, entrando um pouco para o campo jurídico, o indivíduo atinge a maioridade, no caso de Angola, por exemplo, 18 anos. Né? Com 18 anos é maior de idade. Em outras parásias, em outros países também há outras realidades. Em alguns países a maioridade atinge-se aos 21, mas no nosso caso particular, aos 18 anos o indivíduo é maior de idade. O que é que significa ser maior de idade? Quer dizer que esse indivíduo está legalmente apto para assumir as consequências dos seus atos, está legalmente autorizado a ser dono de si próprio e a tomar as suas próprias decisões. Quer dizer que nessa altura ele já pode sair da casa dos pais, legalmente pode sair da casa dos pais. Quer dizer que legalmente os pais já não têm autoridade sobre este filho, já não o podem impedir de sair de casa caso ele tome essa decisão de sair. Só que na maior parte dos casos os filhos não saem. Não saem por quê? Porque ele aos 18 anos ainda vai estudar. E os pais também não deixam sair. Portanto, ainda está a estudar. Nos melhores casos, pode estar já na universidade. Nos piores, está a fazer uma 7ª classe, uma 8ª, uma 9ª, está no ensino médio, portanto, academicamente ainda é uma criança, ainda não é um homem em termos acadêmicos. Logo, não sai. Por isso é que raramente nós deixamos a casa dos nossos pais nessa altura de campeonato, de 18 anos. Bom, eu saí aos 19, 20 anos, com essa idade eu tinha terminado já o ensino médio, já tinha o meu primeiro emprego, já trabalhava, era empregado, já trabalhava e aos 21 anos de idade eu estava na universidade. Eu estava na universidade, já ganhava o meu dinheirinho, não era muito, mas já ganhava o meu dinheirinho, portanto eu já tinha conquistado uma certa liberdade, uma certa independência dos pais, não é? Para estar sozinho, para tomar as minhas próprias decisões. Agora, entrando para os 30 anos para cima, já começa a ficar também um incômodo, certo? Tanto para... Não, cortava assim, professor. Essa parte é muito importante, eu tenho que falar mesmo direto para cá. Pois, já começa a se tornar um incômodo, certo? Não é?
até mesmo para a própria família, ter o indivíduo ainda na casa dos pais. Por quê? Porque a própria sociedade criou, não é? Normas, criou processos que quase que obrigam o indivíduo até a essa idade não estar mais em casa dos pais. Porque 30 anos já passou a idade do primeiro emprego, já passou a idade da formação, que com 30 anos você pode ser PhD, ok? Pode ser PhD, quer dizer que até, sim, você pode ser PhD aos 30 anos, quer dizer, já passou a idade da formação, já passou a idade do primeiro emprego, logo você já está, de certa forma, a ser um peso, a ser um peso para os seus pais. Eles podem não sentir isso porque são pais. Certo. O pai e a mãe têm aquele amor, têm aquele carinho para os filhos e às vezes até na visão dos nossos pais nós nunca crescemos. Nós nunca crescemos. Mas na realidade já começa a constituir peso. O peso torna-se maior se o indivíduo estiver acomodado. Uma coisa é estar lá porque as lutas não estão a dar muito certo. Outra coisa é estar lá porque acha que deve continuar lá. Acha que deve continuar lá. E só para fazermos aqui uma analogia, fruta come-se madura, não é? Certo. Come-se madura. Você precisa da manga madura, da banana madura, mas há aqueles casos em que a manga não amadureceu lá onde devia amadurecer, na árvore, e nós criamos outro mecanismo. Né? Pega na manga, põe na fuba, às vezes, essa é a tática que muito se usa. Ou seja, você cria outros mecanismos artificiais para obrigar a manga a amadurecer. Isso é para dizer o quê? Que às vezes também nós temos de criar mecanismos para obrigar os nossos filhos a atingirem a maturidade. Porque ele está acomodado, não quer, o pensamento dele, ele está bem sentado em casa dos pais. Então nós como pais temos a obrigação de criar condições para forçar a maturidade do indivíduo, de modo que ele se assuma como um ser social. Seu professor, vezes há que crianças, um homem não é, abaixo dos 18 anos, é mais aconselhável sair antes dos 18 ou após os 18 anos de idade, visto que certas pessoas que numa primeira fase eles saem de casa dos pais, mas no decorrer das suas andanças lá fora, regressa mais e vice-versa. Vai e vem. Isso aqui, qual seria um método mais usual? Essa questão é bem interessante. E voltamos àquela passagem bíblica de que fizemos referência há pouco tempo. E eu vou colocar a questão desse jeito. Por que na Bíblia está escrito deixará e não está sairá? Ok. E vamos aqui para uma questão de semântica, não é? Certo. Que sair, o antônimo imediato de sair é entrar. Quer dizer que quem sai a qualquer altura volta. Por isso é que, curiosamente, o autor bíblico colocou deixar que é sinônimo de abandonar. Quer dizer, quando você deixa, quando você abandona, então você está mesmo a ir. Está mesmo a ir. E muitas vezes o que é que acontece? As pessoas não deixam a casa dos pais. Apenas saem da casa dos pais. Sair da casa dos pais é como? Não passa lá à noite. Não passa lá à noite. Mas de manhã está lá para matar bichar. De manhã está lá para matar bichar. De tarde está lá para almoçar. À noite está lá para jantar. Só depois é que vai para o seu quarto, que alugou em algum sítio, e vai dormir. Esse é um caso. O outro caso é o quê? É aquelas decisões tomadas de forma emocional, de forma emotiva. Quer dizer, o indivíduo arranjou um emprego e já sente que, pelo facto de ter emprego e ter salário, é suficiente para ele sair da casa dos pais. Ele entende que é suficiente, porque na perspectiva desse indivíduo, trabalhar e ganhar dinheiro é suficiente para você construir a sua própria vida. Mas está enganado, não é assim. É por isso que depois de algum tempo o que é que ele faz? Volta, porque ele vai perceber que afinal não está devidamente preparado. Repare o que é que acontece com o filho pródigo, é exatamente essa questão, não é? O filho pródigo, ele chega e ele pensa assim, bem, eu acho que eu sozinho já posso, já consigo e já devo.
Então ele chega ao pai e diz ao pai, "Epa, dá o meu dinheiro, né? Da minha parte da herança, e também é um erro, a herança nós recebemos depois dos nossos pais partirem, mas esse aqui antecipou a morte do pai vivo, e queria já receber a herança. E ele achou que com o dinheiro seria suficiente para ele se aguentar lá fora, para ele se enquadrar na sociedade. Não aprendeu gestão financeira, não sabia como, não aprendeu a resistir às tentações da vida, não aprendeu a viver longe dos pais, não aprendeu a cair e a levantar na vida, e saiu. O que aconteceu? Como não sabia gerir, gastou mal o dinheiro. Não aprendeu a se relacionar com as pessoas, então não tinha capacidade de analisar para ver quem é bom amigo, quem não é, quem é boa companhia, quem não é boa companhia. Envolveu-se com mais companhias, resultado, o dinheiro acabou. E como a única coisa que ele tinha como suporte dessa sua saída era o dinheiro, acabando o dinheiro ele não tem mais nada. Não tem maturidade psicológica, não tem estrutura emocional para continuar lá fora. Logo, faz o quê? Volta. E é o que muitos jovens, infelizmente, fazem. E nós falamos isso por experiência, não é? Porque nós conhecemos muitos jovens naquela época que a Sonamet abre aqui e emprega muitos jovens. O que é que muitos deles fizeram? Alugaram quartos. Alugaram apartamentos, arranjaram noivas, puseram mulheres em casa, engravidaram, fizeram lá os filhos e tal. Mas depois o que aconteceu? A Sonamet precisou ali, por uma situação de crise, precisou reduzir a força humana, a mão de obra, então mandou alguns jovens para casa. Esse jovem, quando perdeu o emprego, também foi lá à casa dele e disse à mulher: "Ô mulher, você assim volta para casa dos seus pais, eu também volto para a minha, porque já não tenho mais emprego, então não tenho onde tirar dinheiro Você não perdeu o fio, sem sustentar." Certo, o professor tocou num ponto muito importante. Não vamos fugir do nosso tema, mas eu gostaria de saber por parte do professor, vezes é mais saudável um casal, né, viver no seio familiar, falo ao redor da sogra ou do sogro, é mais aconselhável quando um jovem casa recentemente, vai distante, ou se não tiver meio pode ficar mesmo lá? A ideia de deixar é deixar mesmo. Ok? A casa dos pais depois fica um lugar para visitarmos de vez em quando. Vamos, professor, por favor, se eu fizesse certo. A casa dos pais depois tem de se tornar um lugar para visitarmos de vez em quando. Anotam ali, a casa Deixar dos pais, certo? é deixar. Você sai da casa Certo. dos pais, vai arrumar o seu campinho, vai construir a sua vida lá, a sua família lá, e de vez em quando você vai à casa dos pais para visitar, levar lá os netos para poderem conviver com os avós e essa coisa toda. Porque há implicações, não é, nessa coisa de viver no mesmo quintal do pai, viver próximo do pai. Depois há aquelas interferências. Claro que existem exceções, não é? Existem exceções. Há famílias que conseguem gerir bem essa situação de modo a não interferirem de forma direta no relacionamento dos filhos, mas na maior parte dos casos essa interferência acontece. Controlam o que vocês comem, controlam o que compram em casa, controlam, quer dizer, quando vocês têm e na casa dos pais não têm, já é um problema. Como é que ele tem, nós não temos, como é que ele comprou, não nos deu, há essa situação toda. E depois tem de pensar também na sua esposa, não é? Será que ela vai se sentir à vontade de estar ali muito próximo da sogra? Porque assim, receber uma pessoa que vem nos visitar e que nós sabemos que daqui a pouco tempo vai embora, é diferente de ter alguém ao nosso lado sempre. Quando nós sabemos que a pessoa vai embora, nós até somos bem simpáticos com a pessoa, porque a visita é curta, daqui a nada ele vai e nós continuamos a nossa vida. Agora, quando a pessoa está aí ao lado, estamos a conviver com ela, com os vícios, com os hábitos, com as manhas e tudo, já é mais complicado gerirmos essa convivência. E a Covid provou isso. A Covid provou que até mesmo dentro da própria casa, os pais não conseguiam conviver com os filhos.
Antes era possível, porque ele saía para trabalhar, voltava tarde, então só saudava, bom dia, tal, dia seguinte, a convivência era reduzida. A Covid obrigou as pessoas a conviverem juntas por muito tempo e muitas verdades apareceram. Os maridos descobriram que não gostavam mais das mulheres, afinal. As mulheres descobriam que o marido já lhes dava raiva. Os pais descobriram que os filhos, afinal, são uns chatos. Os filhos descobriram que o pai, afinal, fala muito e tudo mais. E muitas relações ficaram abaladas por conta dessa situação. Portanto, a convivência, estar próximo de alguém por muito tempo é complicado. Com o marido, nós aprendemos a gerir isso porque nós assumimos um compromisso. Não é? Nós fizemos uma escolha, escolhemos aquela mulher, escolhemos aquele marido para viver conosco. Então, ali nós conseguimos gerir a situação. Com outras pessoas é um bocadinho mais complicado. Por isso, sair é mesmo para sair, não é? Abraão foi orientado assim, sair da sua parentela, e foi isso que Deus disse: deixa a sua parentela e vai para o lugar que eu te indicarei. Tá? Deixa a parentela. Ele deixou os pais numa cidade e foi para outra cidade, onde foi construir a sua vida, com a sua família e tudo mais. Até o momento, o professor acabou de frisar muito bem. Para ali, pessoal de casa, eu já também me deparei com uma situação do gênero. Há um vizinho de 25 anos de idade e o seu irmão menor de 9 anos de idade. Certo dia, senhor professor, aquilo foi uma luta feia por causa de pão. Por isso que eu perguntei ao senhor professor, a idade às vezes obriga a pessoa a sair mais cedo de casa, mas há pessoas que esperam mesmo, até há jovens, há cidadãos angolanos que estão a envelhecer mesmo na casa dos pais. Então, para este tipo de pessoas que pensam que a casa dos pais é realmente deles, qual é o conselho que o professor aqui deixa para estes indivíduos? Esse aqui é outro problema. Há pessoas que planificam permanecer na casa dos pais para herdarem a casa. Né? Para herdar a casa. Então, a oração mais profunda do seu coração é que os outros saiam. Quando um irmão sai, ele faz festa. E dentro dele ele conta assim, menos um. Menos um. Quando outro sai, menos dois. Só dá menos três. Já estou a ficar sozinho. Então ele vai adiar a sua saída para ser o último a ficar em casa para herdar a casa. Mas uma coisa nós precisamos aprender, nós temos de aprender a construir o que é nosso, a criar o que é nosso. Ali em casa. E não a esperar aquilo que o nosso pai construiu. O que ele construiu é dele. É dele. Tá? É dele, claro, serviu-nos enquanto nós estávamos sob a sua responsabilidade. Nós éramos filhos, então o que ele construiu serviu-nos, mas é dele. E depois, o ciclo da vida é esse, é você ser sustentado, depois sair para ir sustentar. Tá? Para ir sustentar. Então você tem de construir o que é seu, tem de criar as suas próprias condições para sustentar a sua descendência. E não esperar o pai morrer, a mãe morrer, para herdar a casa. E até porque experiências mostram que isso dá sempre confusão. Tá? Traz desunião, traz separação, divisão familiar, porque depois há aquela luta, quem fica, quem não fica, é minha, não é? E nós aqui em África sabemos como é que a coisa funciona. Depois começamos ali a jogar bola de tala, não é? Quem chutar mal, depois acaba tendo as consequências que isso traz. Deixa eu não cortar você, professor. Ali, pessoal de casa, sei que deixaram muitas questões lá nos comentários durante o momento da publicação. Creio eu que as perguntas que lá constam, na sua maioria o professor acabou por responder durante a sua explanação. Então, estamos mesmo na reta final do nosso programa e o senhor professor, desde já, vai deixar suas breves considerações concernente ao assunto em causa e deixar uma mensagem para os indivíduos que até o momento pensam que a casa dos pais seja a casa deles, enquanto que devem sair para procriar também a sua família. Um conselho para um cidadão ali. Primeiro, para dizer assim, eu sei que muitos estão ali a me ouvir, são crentes, leem a Bíblia, conhecem a palavra, e já ouviram falar de bênçãos muitas vezes. É para dizer assim, que há bênçãos
que só chegarão na nossa vida depois de sairmos. Né? Enquanto você permanecer em casa dos seus pais, você não vai ver essas bênçãos. Você só poderá ver quando você sair da casa dos pais, assumir as próprias responsabilidades, aí essas bênçãos poderão advir na sua vida. Pense nisso. Relativamente ao tema que estivemos aqui a aflorar, o que nós devemos depreender daqui é isso. Não existe uma idade, certo? Uma idade fixa para sair da casa dos pais. Não existe uma idade fixa para sair da casa dos pais. Todavia, sair da casa dos pais de forma prematura não é aconselhável. Quando estamos a falar de forma prematura, você não está emocionalmente preparado, não está psicologicamente preparado, não se sente preparado para assumir você próprio uma família. Então, sair de forma prematura não é aconselhável. Demorar muito também não é aconselhável. Né? Nós não vamos dizer que sai aos 2, sai aos 20, mas vamos dizer assim, não se demora muito também na casa dos pais. Demorar muito, estamos a dizer o quê? Você tem 30, que um indivíduo com 30 anos tem de ser batalhador, um indivíduo de 35 anos tem de ter preocupação de sair, ir à luta, vai à luta, vai procurar, okay? Vai procura crescer, procura amadurecer, força isso, vai, bata portas, tem formação, ainda não tem emprego, meta currículos em empresas, arranja forma de conseguir uma fonte de autossustento e enfrenta os desafios da vida. Há coisas que nós só aprendemos mesmo quando saímos da casa dos nossos pais. Cuidar de uma casa, de uma mulher, de filhos, isso não tem escola que ensina. A escola é a própria vida. Então você precisa sair e experimentar isso para poder aprender. O que você não pode fazer, meu caro jovem, é estar acomodado em casa dos pais. Dorme, acorda, come, dorme, acorda, come e acha que a vida é isso. Não, a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Todos nós aqui na Terra temos um propósito, certo? Tá? Uma das orientações que Deus dá ao homem é multiplicai-vos e enchei a terra. Essa multiplicação só é possível se você se unir a uma mulher. Você só vai se unir a uma mulher se você sair da casa dos seus pais e construir a sua própria casa. E pedimos já desculpas por termos estado a falar mais sobre para homens do que para mulheres, porque o próprio ciclo da vida diz que é o homem que vai buscar. A mulher é encontrada em casa dos seus pais. Então ela deve estar lá sentada. Ela não pode sair para ir para ser apanhada na rua. Ela é encontrada em casa dos seus pais. Isso mostra que ela é de berço, é de família e tem uma boa educação. Então deve ser encontrada em casa dos pais. É o homem que sai para ir encontrar a mulher em casa dos seus pais. E claro, quando os homens ficam presos em casa dos seus pais, não saem, haverá também mulheres em casa dos seus pais que não vão sair. Certo. Quer dizer que aquela jovem que está lá em casa dos pais, tem 30 anos e não está a sair, a culpa não é dela, é sua. Você que tem 35 anos, 40 anos e não saiu da casa dos pais. Então tem que sair para ajudar aquela jovem também a sair. Okay? Não permaneça, não permita que os teus irmãos mais novos comecem a olhar para si como um cunanga, como alguém que não faz nada, como um mais velho aguado, como se diz, porque é isso que acontece. Quando você demora muito em casa dos pais, você perde o respeito dos irmãos mais novos, principalmente se um dos seus irmãos mais novos sair antes de você. Aí você perde então a primogenitura e fica que nem Isaú, que perdeu as bênçãos do pai porque vendeu a sua primogenitura ao seu irmão Jacó. Não faça isso e tome nota daquilo que nós acabamos de dizer aqui. Certo. Ali, pessoal de casa, eu espero que tenham aprendido muito, porque eu aqui como apresentador aprendi bastante no dia de hoje com este maravilhoso tema, com quantos anos é que devemos sair da casa dos pais. Segundo o nosso convidado que esteve aqui, acabou por frisar que não tem uma idade específica, mas sim, mediante o nível de maturidade que a pessoa vai ganhando, deve reunir todos
trechos, né? Para assim sair e não voltar mais. Quem sai, sai e não pode voltar. Voltei para visitar a família. Então fica aqui o conselho do professor Mancima. Obrigado por estar aí do outro lado, obrigado pelo carinho e audiência. Juntos até a próxima edição. Não se esqueça, siga a cadeia televisiva Ana TV em todas as redes sociais. Obrigado, professor Mancima, por ter aceito o nosso convite. Nós agradecemos pelo convite e esperamos ter ajudado os nossos jovens lá do outro lado. Obrigado. Obrigado. Até a próxima edição. Juntos. Sim, senhora.